o MPLA tem que se habituar. Durante muitos anos, o regimento nunca foi tocado, porque era de tão evidente que as maiorias qualificadas e absolutas lhe dava este privilégio do MPLA a se acomodar no sistema. Mas agora, a correlação de forças no Parlamento ou na Assembleia Nacional mudou. E o MPLA tem que se habituar a lidar com esta realidade. Na verdade, o MPLA perdeu. E quem perde deve manifestar o mínimo de humildade. E é isso que está a acontecer, que o MPLA não conseguiu. Porque a nível dos representantes, dos presidentes das bancadas parlamentares, houve de facto o consenso. Mas na hora da aplicação, houve um iluminado do MPLA. Não sei qual é a função dele, que entendeu deitar tudo abaixo, dizendo que a coisa não podia ser alterada porque ele gostaria que fosse mesmo assim. Não é assim, porque até nessa altura discutia-se se a UNITA não podia mesmo indicar a primeira vice-presidência, porque o MPLA não tem maioria absoluta. Esse império da força, o MPLA tem que compreender que já não existe, já passou. Mesmo que use a mania, isto é uma questão só de dias, porque o vento basta soprar, esta arrogância vai cair. No entanto, o regimento angolano é claro. Estou de acordo com o Dr. William quando dizia que 8 horas de discussão foi o tempo demasiado para coisa clara. Era necessário talvez inventar outros temas. Que quanto ao regimento, o MPLA não tem razão e não tem que se apoderar de um lugar que não lhe pertence. Veja lá que o que faz confusão no MPLA, imagine, é só a composição da mesa. Não quer que o elemento da UNITA apareça na composição da mesa. Por isso que o MPLA quer a todo custo atribuir a terceira e a quarta vice-presidência para a UNITA. Mas isso não tem que ser o MPLA mandar. O MPLA tem que se habituar a lidar com essas coisas, porque o MPLA perdeu. Perdeu no conjunto, no geral, e perdeu no particular na Assembleia Nacional, porque não tem a mesma quantidade de deputados que vinha tendo ao longo desse tempo. Não tem os 2/3. Por isso, fique claro, e é bom que tivesse tirado ilações deste resultado, porque desta maneira o país não vai caminhar. Aliás, já se sabe, porque não é isso que o povo angolano precisava. Não é isso que o povo angolano desejou. O povo angolano, na sua maioria esmagadora, desejou de facto a alternância. Mas o poder foi assaltado. Agora, não asfixia mais as pessoas. Para além daquilo que já as pessoas vivem, não terem comida, não terem roupa, não terem habitação, no mínimo, haja um pouco de ciência para que as pessoas naquele se comportem como civilizados e tratem os assuntos como deve ser e, se calhar, ajudar um pouco também esta miséria que paira pelo... Portanto, não é justo que isto seja tipo uma propriedade. A gestão da República não se faz dessa maneira. E as pessoas que não sabem ou não se aperceberam que o tempo de império já acabou, precisam de acordar. Subscrevo que não existe César, já não existe o Salazar, já não existe Bonaparte. Hoje estamos na era da República e Angola não é uma nação que deve ser esquecida das regalias, dos usufrutos republicanos e da democracia e das liberdades. Porque o MPLA, só por um preconceito, só por, se calhar, vergonha, é que está fazendo fim capé. E esta falta de lucidez e esta falta de consciência e memória coletiva vai fazendo muito mal àqueles que ainda pensavam um bocadinho e tinham um pouco de esperança que o país havia de evoluir. É muito constrangedor, mas é muita vergonha à luz do dia. Porque o MPLA, pensando que tem que continuar a dominar, pensando que tem que forçar a simpatia quando o povo literalmente negou, quando o povo se desligou, divorciou-se do MPLA, eu penso que este partido já não tem muito mais espaço, nem muito tempo para reconquistar qualquer coisa que seja. Agora, o problema é que as próprias instituições que deveriam servir o cidadão, e não são instituições meras, são instituições que custa muito dinheiro ao Estado e que os próprios elementos que compõem as mesmas também valem muito dinheiro. Os contribuintes, era bom que refletissem, porque esse é mesmo o nosso país. Esta é Angola, é a República de Angola. 75 foi o que foi
nós assumimos, foi a nossa responsabilidade. Em 92, assumimos, é a nossa responsabilidade. Em 2002, assumimos, é a nossa responsabilidade. Em 2022, fizeram o que eles fizeram, mas ainda vamos assumir que é nossa responsabilidade. E aqui ninguém vai baixar os braços, porque nós não temos um outro lugar onde possamos, talvez, manifestar a nossa indignação, onde quereremos pensar o bem, onde talvez poderemos aplicar os nossos poucos conhecimentos que nos transmitiram para que a nossa sociedade seja uma sociedade sadia, uma sociedade que tenha também direitos como algumas sociedades. De devorar o cordeiro acaba sempre nos atingindo. Por isso é que nós estamos a ver a sociedade toda triste, toda melancólica. Por quê? Porque, na verdade, sente isto na alma, sente na pele. O que é faltar comida? O que é faltar pão na mesa? Quando aparece um nigeriano, um maliano e um ganês, nós, perante aquele africano, nós não temos uma posição. E era bom que, de facto, a nossa Casa das Leis, se tivéssemos, de facto, deputados com maturidade, o que deviam fazer é não imitar o Ocidente, é não a aculturação, mas sim reforçar a sua capacidade e vender a sua riqueza ao mundo. Porque a nossa cultura é muito rica e nós podemos ganhar muito com a nossa cultura. Mas o que mais me entristece é que temos gente com um nível de escolaridade, mas que não são cultos. Isto aqui muito me aborrece. Nós deveríamos adotar uma... A gravata, o que é que significa, afinal, para o africano? A gravata é sinônimo de ser especial? Não, porque depois vamos no Ocidente, vamos dar por conta que a gravata, até o pastor das ovelhas também pode usar gravata se quiser. E eu já vi um deputado, por exemplo, português, o Galamba, quando tomou... Ele disse que nunca havia de usar gravata, e o Galamba não usa gravata até hoje. Se tivéssemos feito alguma coisa em relação à nossa cultura, penso que teríamos a maior coabitação e o nosso país estaria mais pacificado. Mas o que acontece é que aquele grupo que está no poder, que se instalou no poder desde 1975, é um grupo de pessoas cujo corpo está aqui, mas a cabeça está na metrópole. E eles funcionam tipo fantoches. Não trabalham para o angolano, mas estão ao serviço do colonizador ou do patrão. Este aqui é o nosso grande problema, porque não haveria necessidade, aqui em Angola, pelo menos, fazendo referência a esse mosaico, essa riqueza da cultura, nós hoje estamos aí a lamentar por uma coisa muito simples. É minha percepção que o país está adiado. Está adiado porque há um bloqueio muito grande. O partido que governa desde 75 não permite que, de facto, haja transformações e está a matar lentamente aquelas pessoas que, de facto, têm alguma coisa para dar para o país. E nós temos que estar, de facto, à altura do desafio. Não podemos baixar os braços, nem podemos nos calar diante desse descalabro, porque precisamos de nos libertar. Ora, nós aqui já vivemos uma realidade triste, em que numa instituição, o angolano foi relegado a um cargo ou a uma função para trazer um estrangeiro. Mas que depois, no final das contas, o estrangeiro não sabia absolutamente nada, patamina nenhuma. Tivemos, de facto, esse problema, essa confrontação. Por que o angolano sempre fica relegado? Mas qual é o interesse dessas pessoas que dirigem o país para transparecer a legalidade? É tudo uma farsa, é tudo uma mentira, é tudo uma injustiça, é tudo uma ilegalidade. Portanto, isso não valoriza, porque mesmo o próprio presidente investido, acompanhamos muito bem o seu semblante, também estava triste. Ele também não estava a acreditar. Por isso é que também não apresentou o programa nessa altura, né? Não apresentou um guião, como é que ele vai governar, porque também está indeciso. Estamos aqui num imbróglio que ninguém sabe o que é justo, o que não é justo, porque é uma coisa que nós podemos até mentir. O homem pode até mentir o outro, mas Deus fará sempre justiça. E o que andou na subconsciência do presidente e na pessoa que vestiu o presidente, há tempo para tudo. Nós já vimos esses filmes, esses cenários, de alguns que queiram se afirmar como ditador, mas aqui esse povo é muito resiliente, é muito resistente, é muito trabalhador, é muito batalhador. É verdade que estamos nessa situação porque alguém nos está a querer empurrar para ela. Todo esse intento que ele pretende, ele não tem muita margem, porque está no último mandato dele. Não tem hipótese nenhuma. Porque esta agressão que ele quer tentar fazer à pátria, isto fere até os seus próprios correligionários. Nós temos que nos ater a um princípio. Tudo que tem princípio também terá o fim. Eu dizia que houve uma contrariedade, porque tanto um como o outro, naquele ato, manifestaram sensações diferentes.
onde a presidente do Tribunal Constitucional dizia, e em bom tom, senhor presidente, tem que parar com o império da força sobre a justiça. O senhor presidente tem que governar o país com o seu povo e não dar preferência ao seu partido. Porque hoje, se fosse de facto aquilo que o povo quisesse, esse país daria um passo muito à frente, um além. Porque conforme as pessoas estão contidas, estão tristes, estão recatadas, nós, enquanto colocados no mesmo saco de vítimas, não podemos nos contradizer. Portanto, o que vai haver de facto é uma pressão enorme sobre o governo e este governo vai ter que abandonar aquela cultura de prestar serviço a título de favor, e o cidadão despertou, sobretudo porque sabe que o nosso país é rico. Então, essa riqueza que sempre andou escondida, mas só serviu para algumas poucas pessoas, nós, durante muitos anos, é assim que o MPLA foi dominando as sociedades de forma maoísta, em que pega o dinheiro do erário público para comprar consciência. Isso já não vai acontecer. O que o cidadão, vendo o seu voto defraudado, vai compreender por que razão esse voto foi defraudado. E por que foi defraudado? Em vez de se virar contra o seu defensor, terá que ir ao encontro do gatuno, porque é ele que tem que justificar porque que defraudou a expectativa dele. É uma geração, de facto, muito vibrante, muito exigente, em que este governo vai se pôr mesmo a testa, porque nesta vez não haverá passar o paninho na cabeça. Que desta vez não houve fraude. O que há nesse momento é o assalto ao poder, é o golpe de Estado. E perante o golpe de Estado, como é que é? Tinha que haver uma capacidade, uma inteligência para se conter os ânimos, de maneira que não perdemos o bem maior.